As forças de defesa de Israel pensam aí em uma nova técnica, né, que todas as fronteiras devem ter zonas tampão, né, porque eles dizem que a defesa ela é alcançada através do ataque. Vamos ver o que significa isso daqui a pouquinho. Antes, vamos dar uma passadinha aqui no mapa da guerra e hoje nós vamos fazer esse programa mais misto, tá? Tenho notícias daqui de Israel e do Brasil também, alguma coisa importante pra gente aí, tá? Na região da Síria, nós tivemos aqui algumas coisas que ocorreram aí durante essa noite, né? As forças curdas da Síria dizem que é impossível desistir das suas armas nesse momento, né? Após os confrontos sectários ali em Sueida. O que eles querem dizer? Que eles não podem abrir mão de lutar, né? Eles vão continuar lutando até o fim, porque eles foram atacados e é um ataque ali por questões de etnia, né? Étnicas. É uma questão sectária, porque eles são drusos e tal, e está perseguindo um povo aí para o sectarismo e eles não vão abrir mão disso daí. Os assassinatos aí dos alauítas em março, embora generalizados, não foram organizados, diz o porta-voz do Comitê de Investigação da Síria, tá? Citando o relatório final. Então a Síria está dizendo que não foi, houve ali ataques em março contra alauítas, vários deles morreram. Então ele disse assim, foi uma coisa, não foi pontual ali e tal, não foi nada organizado contra eles, né? Aí o que ele está dizendo? Que encontra a maioria dos assassinatos movidos por vingança, não por razões ideológicas ou étnicas, como eles estão dizendo. O comitê é capaz de identificar 1.426 mortos, a maioria civis, e incluindo 90 mulheres com abuso, né? Você sabe o que eu quero falar com isso. Então, e o cara disse que isso aí não foi um massacre étnico, cada caso era um caso diferente, era pontual. Eu não acredito, tá bom? Mas é a autoridade da Síria tão defendida aí pelo Tom Barak, aí, o americano, né? Mas vamos ver o que acontece aí no futuro. E o Open Source Central traz aqui, né, o chefe aí das Forças de Defesa de Israel, que diz para o exército que eles devem se preparar para múltiplas frontes de guerra, tá? Porque a campanha contra o Irã não acabou. E o Irã já declarou aí que não vai deixar de apoiar o Hamas, os Houthis, né, e o Hezbollah. Logo, esses três frontes aí vão continuar. O Hamas eu acho meio difícil, porque ele está inacessível nesse momento, né? E o contrabando através do Hezbollah foi minado, né? E ele não consegue fazer através da Síria, porque a Síria, apesar de estar tretada lá com os drusos, ela também não quer nem saber do Irã, né? Então, nesse ponto, já nos ajuda um pouco. Mas é recado aí, né, do comandante das Forças de Defesa de Israel para se preparar aí para um longo tempo de guerra, né, e mais frontes de batalha. E aqui a página da própria Israel Defense Force, o próprio IDF, traz aqui que tropas prenderam e interrogaram traficantes de armas que operavam no sul da Síria e confiscaram armas durante aí a noite, né? Então, como eu falei antes, né, no sul da Síria está mais difícil, eles podem fazer isso através do Líbano, tentavam fazer, agora que Israel tem bombardeado o sul do Líbano, eles não conseguem mais. E pela Síria, né, a Síria, nesse caso, também não gosta nem um pouco do Irã, então ela não vai permitir o contrabando ali pela sua região, tá? E aqui chegamos ao ponto, né, do começo do vídeo, que é a questão aqui das forças de defesa de Israel, né? Porque eles querem fazer um bolsão ali e disse que isso aumentaria a segurança, né? Um alto comando aí das Forças de Defesa de Israel, presidido pelo chefe do Estado-Maior, o Eyal Zamir, realizou uma sessão especial com outros comandantes de alto escalão das forças para realizar uma revisão estratégica completa dos desafios de segurança que Israel enfrenta, sem que nenhuma sessão semelhante e aprofundada tenha ocorrido em cerca de 2 anos. Ou seja, durante todo o período da guerra, nenhuma reunião foi feita aí em conjunto com todo o sistema de defesa, o sistema político e as forças em geral, né, força aérea, terrestre e marítima, para fazer um plano de proteção aí, de defesa da região da faixa de Gaza em relação a Israel, né?
Algumas das conclusões mais importantes da sessão foram que, a partir de agora, todas as fronteiras israelenses devem ter uma zona tampão incorporada. Então, eles vão pegar de todos os lados, tá? Tanto aqui na faixa de Gaza, né? Todos os lados da faixa de Gaza, na região do Líbano e da Síria, e também na região aqui da Judéia e Samária. Então, todos os lugares terão fronteiras e um bolsão, né? Significa o quê? Que não vai ter um muro para você atravessar somente, vai ter uma região desabitada ali, né? Não é só desmilitarizada, é uma região desabitada, ninguém vai morar naquele lugar. Porque se alguém tentar atravessar aquela região, eles vão bombardear e destruir tudo que passar ali legalmente, né? Então essa é o que se vai fazer, isso que é um corredor, né, de proteção. A menos zona tampão clara com o Egito e a Jordânia, embora Jerusalém tenha paz com esses dois países, né? Por exemplo, o Egito, a gente não tem nenhum problema com o Egito, né? Havia contrabandistas de armas que traziam armas do Egito para a faixa de Gaza, mas aí são indivíduos, não é o governo, né? E também indivíduos não tem problema, você não tem nenhum grupo terrorista no Egito, né, que tenta contra Israel nas fronteiras ali egípcias, né? Então são só fronteiras regulares. Agora, Líbano e Síria, até que as coisas se normalizem, não vai acontecer tão cedo, né? Aqui o que ele vai dizer, né? A ofensa é a melhor forma de defesa, decide aí as forças de defesa de Israel. As forças também disseram que, ao contrário de 7 de outubro, alcançará a maioria de suas necessidades ofensivas por ofensa preventiva. Ou seja, antes não vai ser só uma questão de muro, vigiar e tal. Não. Qualquer movimento vai ser reagido à força imediatamente e tal, e sem muita conversa. Né? Assim que tem que ser, né? Assim que as pessoas entendem o respeito, né? Mexeu, levou, tocou o dedo, leva porrada. Então é desse jeito que tem que ser, é assim que vai ser. As forças de defesa de Israel, elas lidam com terroristas, elas não lidam com pessoas comuns aí e tal, de bem, nada disso, não é uma questão política, são terroristas. O terrorista, ele só entende uma linguagem, né? Ele veio para matar ou para morrer, então que vá para morrer, né? E essa conta aqui é uma conta internacional, o Visegrad, né? Ele está trazendo uma notícia que já é passada, né? Mas ele trouxe hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevista à imprensa, né? Já é uma notícia passada, de que o Alexandre de Moraes teria proibido o Bolsonaro de dar uma entrevista no jornal Metrópole, né? Que seria TV assim, né? Por internet, por YouTube. Mas ele foi proibido pelo Alexandre de Moraes, né? Mas por que eu estou trazendo essa notícia? Porque esse Visegrad, ele tem uma visualização internacional. O site é originalmente em inglês, tá? Aqui a página dele é em inglês. E o fato dele estar trazendo isso aí, né? Essa relação aí do Alexandre de Moraes, isso aí tem uma capacidade aí expansiva tão grande, né? Isso aí vai para tanta gente, tão longe essa informação vai, que o Alexandre de Moraes está ficando muito queimado com isso aí, mas muito queimado mesmo, né? E a coisa vai degringolar muito rápido, não é uma coisa assim daqui 10 anos não, gente. Isso aí vai acontecer muito rápido, tá? A velocidade que esses caras estão descendo essa ladeira está muito alta, eles vão bater forte lá embaixo. E aqui naquele encontro dos derrotados lá no Chile, né? Encontro dos derrotados, porque só os esquerdistas derrotados, ninguém está falando, mas nós vamos falar aqui da vergonha que o Lula tem passado e das porcarias que ele tem feito, né? Lula diz que só as eleições não bastam para garantir a democracia, né? Então ele já quer acabar com o sistema. Vamos ver o que o Lula está falando aqui, né? A cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. 4 ou 5 anos não é mais o suficiente. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo. Você sabe o que em significa face isso, né? dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas.
Eu não consigo ouvir muito tempo o Lula porque me irrita demais, eu não gosto desse cara. Mas o que acontece é o seguinte, ele tá dizendo aqui tranquilamente que 4 a 5 anos não é o suficiente e tal, e eles querem defender a questão da democracia, as instituições para ele é o STF que está protegendo ele, né? E foi através do STF que ele chegou lá, então essa é a única instituição que ele está defendendo, tá? Nenhuma outra mais. Ele só está defendendo só o Alexandre de Moraes dentro do STF, não é nem todos os juízes, né? Porque tem 2,5 lá que não querem saber dele. Os 2 são os indicados do Bolsonaro e o meio é o Fux, que já mijou na calcinha, graças a Deus, está voltando atrás aí nas condições, votou contra, ele se voltou contra o Alexandre de Moraes e votou contra a prisão do Jair Bolsonaro, né, nessa prisão preventiva, essa prisão mais falsa do mundo, uma prisão preventiva contra o Bolsonaro porque ele iria fugir, vai vendo. Então, olha aqui, o Fux, né, ele diverge de Alexandre de Moraes e vota contra cautelares impostas a Bolsonaro, né? Essas cautelares aí é a prisão, tá? Eles colocam a palavra aqui, medidas cautelares, né? Mas é prisão preventiva. Por exemplo, quando você coloca tornozeleira eletrônica numa pessoa, você já deu uma preventiva para ela, né? Ela tem lugares e tal, ela perdeu a liberdade de ir e vir completamente para onde ela quiser, a hora que ela quiser. Então, se você tirou a liberdade da pessoa, né, dela ir e vir, então você está sob prisão. É uma pena punitiva para uma pessoa que não tem um processo regular, tá? O Jair Bolsonaro não tem um processo regular, tudo bem? Não tem. Ele tem um processo ali, é um procedimento irregular causado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele não tem um procedimento regular. Um ato que ocorreu e foi enunciado por um promotor de justiça, né, que depois levou a um juiz que foi, acatou e depois teve o processo. Não, o Bolsonaro não tem isso. Tem o Alexandre de Moraes, que é a vítima do caso, e que promoveu a ação para ele mesmo e usou a AGU para promover a ação para ele mesmo. Então, gente, isso é uma aberração jurídica. Você não precisa ser advogado para entender isso não, tá? Pode ser a pessoa mais simples do mundo. Eu e você, a gente não precisa ser advogado, formado em direito, não precisa. Basta você pôr na cabeça o seguinte, olha, se alguém roubou o teu telefone celular, né? A maioria das pessoas não vão fazer nada, porque isso acontece. Mas é bom que você faça um boletim de ocorrência para, se acontecer alguma coisa futuramente, você ter como provar. Esse telefone foi roubado, não é mais meu. Então, vamos dizer assim, roubaram ou furtaram seu telefone. Você vai na delegacia, só por praxe, você faz um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência geralmente vai ficar engavetado, tá? Mas, se o telefone for encontrado, né, na mão de alguém e for restituído a você, aquela pessoa vai ser processada, vai ser presa, né? Não vai ser presa, porque ela só é presa se for em flagrante delito. Se não for em flagrante, ela não vai ser presa, mas ela vai ser processada pelo crime de roubo ou de furto. Aí o que vai acontecer? O promotor vai mandar isso para o juiz, né? Aí chegou lá na mão do juiz, o juiz vai olhar aquilo, vai dizer que ele aceita ou não aceita, né? Se o promotor levou provas cabíveis e tal, que tem condição de sustentar aquele processo, o juiz vai receber. Por isso que a gente diz que o juiz é uma pessoa passiva. Ele não é ativo, ele não pode ir atrás do problema. O problema vai atrás do juiz. E ele tem que avaliar se o problema é verdadeiro ou não é. Porque às vezes pode ser uma besteira e falar, não, isso não é crime, né? Então, eu não vou aceitar, não vou julgar isso aqui. Então ele despreza, descarta aquilo. O promotor pode até levar para outra pessoa, enfim. Mas no caso ele aceita ou não aceita. Se ele aceitar, ele vai ouvir, né? Através de várias audiências. A audiência de instrução, de julgamento. Aí tem o direito do promotor falar, o advogado falar, a própria vítima falar. Depois que todo mundo falou, ele chega às conclusões dele, depois de ter ouvido todo mundo. E um processo desse, olha, nunca é menos de 1 ano, tá? Eu diria que 1 ano e meio, 2 anos, daí para mais. E por que demora? Não é porque eles são vagabundos, é porque a justiça ela precisa ser morosa para dar tempo de verificar tudo se aconteceu corretamente, né? Se aquela pessoa não está sendo julgada de forma indevida, uma série de coisas, de procedimentos disso daí, tá? Então é por isso que a justiça tem que ser desse jeito e que a gente
pessoas comuns sabemos disso, né? Nós não somos idiota, né? Então, nós não precisamos fazer curso de direito para saber isso daí. E o Alexandre de Moraes, ele está fazendo uma coisa que está completamente fora de qualquer escopo legal, né? Se eu, que sou uma pessoa comum, você é capaz de entender isso, você acha que eles não sabem disso lá em cima? Eles sabem. Eles sabem que já foi tudo atropelado, que o negócio já degringolou, que estragou demais, que ficou podre o negócio. E está fedendo, né? E agora, né, vamos ver quem que vai limpar essa sujeira. Então eu quero agradecer por ter chegado até aqui, né? Valeu demais e valeu por estar me apoiando aqui no meu canal, tá bom? Então tenho muitos vídeos aqui, eu tenho produzido aí 2 vídeos todos os dias, né? Tem dia que eu posto até 3 vídeos, mas eu estou postando todos os dias aí, tá? E tá faltando aí 700 horas para minha monetização completa. Eu monetizei em parte aqui, né? Que é a questão dos... a questão aqui de você fazer a assinatura, né? Tem um planinho de assinatura aqui, que aí no Brasil está em R$ 2,90. Se você quiser participar aqui do nosso grupo, né? Participe aí por um mês, vê o que você acha, senão você pode cancelar depois. É R$ 2,90 shekels, tá, pessoal? Eu fiz a conversão da R$ 4,80, é o mínimo, porque o meu canal está aqui em Israel, né? Aqui em Israel, o valor mínimo é R$ 2,90 shekels, né? Então tá, pessoal, valeu demais e se não fosse por você, eu não teria chegado a esse marco aqui, né? E faltando um pouco aí de 2 semanas mais ou menos, eu devo ter a monetização completa e aí eu só vou pedir para você curtir e compartilhar, tá bom? Então valeu demais para você que ficou comigo até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo e fazer um comentário aqui, né? Seu comentário é muito importante para mim. E até o próximo vídeo.